Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo a todos vocês. Eu sou Fernando Aquino e estou aqui para mais um Me Edificando à Luz da Bíblia. Amados irmãos, a gente está quase finalizando o trimestre, né? A gente tem falado aqui acerca desse tempo sobre as leis do relacionamento e eu acredito, né, que Deus tem falado muito ao seu coração, assim como tem falado ao meu, e mais uma vez irá falar. Então a gente vai estar falando aqui hoje sobre um tema muito importante que é a tolerância cristã. É claro, com isso, estudando a lição de número 9, ok? Eu quero mais uma vez, de todo o meu coração, agradecer a todos os amigos aqui que Deus tem levantado para nos ajudar, nos auxiliar, tá? Então sinta-se à vontade. Aí mais uma vez, caso você deseje, né, curtir, compartilhar, falar desse material para alguém, ok? Será um grande prazer ter você aqui conosco, tá? O nosso maior foco aqui, é claro, o foco maior deste canal é simplesmente trazer um pouco de ensino, né, junto a vocês aí, aprendermos um pouco mais da palavra de Deus. Então, para começar a nossa lição, vamos lá ver que o nosso texto bíblico básico está inicialmente em Romanos 14, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 14, dos versos 1 ao 8. Temos aí também o nosso texto áureo, que encontra-se também na Epístola de Paulo aos Romanos, dessa feita, capítulo 15, verso 7, que diz: portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Então aí é um critério para que se recebam as pessoas. Isso é maravilhoso. Vamos lá que a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso dentro da lição, é lógico. Nosso comentário vai dizer-nos aí: vivemos em um mundo de intolerâncias. Em certa medida, a intransigência é razoável e salutar. Por exemplo, não podemos ser complacentes diante do cometimento de um crime ou de uma contravenção. Então, a gente já está vendo aqui inicialmente, né, que essa questão é meio até polêmica para algumas pessoas, essa visão de intolerância. Então a gente sabe que não é um assunto tão simples, tão fácil, porque geralmente a gente às vezes tem partes, né, duas partes que pensam diferentes, mas uma para com a outra vê, ou pelo menos vê a visão da outra como sendo intolerante a si. Então a gente sabe que não é tão simples assim, não é tão fácil dizer quando e quem é que está sendo intolerante na situação. Tá? A gente vai tentar, é claro, ser o mais razoável possível dentro dessa lição, a fim de que juntos possamos chegar a um denominador comum e aprendermos mais com Deus de Deus, é claro. Vamos lá então. Continuando aqui, há um caso de intolerância na igreja de Roma, contra o qual o apóstolo Paulo pronunciou-se, exortando os intolerantes a que mudassem o modo de tratar o outro lado, em nome do amor cristão e do bom relacionamento entre eles. Então a base inicial a gente vai estar tendo aqui é o tema, o assunto, tá? Ligado à tolerância. E é claro que a gente vai começar falando, antes de falar sobre a tolerância cristã, entendendo um pouco mais sobre o que é intolerância. E até percebendo que a gente não deve ficar muito preso a essa questão de como o mundo vê isso, né? A visão extra-bíblica e mundana, eu sei que eu posso dizer assim, a visão secular, melhor dizendo, disso porque a visão secular ela não está baseada em preceitos esquisitos da palavra de Deus. Então, a gente não pode ser tolerante com certas coisas. Não dá para se tolerar o pecado, não dá para se tolerar o crime, não dá para se tolerar comportamentos, é claro, que vão diretamente contra a palavra de Deus. A gente vai tentar ver isso aqui. O ponto é que a base para essa lição está lá num incidente que ocorreu na igreja de Roma. Então Paulo escreve falando acerca disso. E a gente vai, ao longo dessa lição, tentar comentar um pouco mais sobre isso. Então vamos lá, vem conosco para mais uma lição abençoada. Então o primeiro tópico diz aí, a igreja de Roma. Então inicialmente, eu diria, essa situação na qual está sendo tratada por Paulo, ela ocorreu inicialmente lá na igreja de Roma. Então nós vamos entender uma coisa, quanto à igreja de Roma, a gente sabe que esta for uma igreja que, embora Paulo esteja escrevendo a ela, embora que Paulo deseje ir visitar essa igreja, não é uma igreja fundada por Paulo, né? Muito se tem dito acerca da fundação desta igreja, como é que essa igreja se iniciou, mas a maioria dos estudiosos, a maioria dos teólogos concorda em dizer que esta igreja ela teve seu início quando algumas pessoas de Roma foram a Jerusalém, no período de festa, e lá ocorreu então o chamado dia de Pentecostes, né? Estava acontecendo ali a festa de Pentecostes, havia muitos peregrinos, dentre os quais estavam alguns de origem romana, e lá houve a conversão dessas pessoas, que por sua vez resultou no início, na origem, na igreja de Roma. Falando um pouco sobre a igreja de Roma, vamos entender mais esse processo, esse episódio que estava acontecendo lá. A intolerância dos judeus. Então, para começar, vamos lá. Os romanos não tinham qualquer liturgia alimentar. Os judeus radicais exigiam que todos os membros da igreja de Roma adotassem as mesmas práticas alimentares.
o problema agravou-se a ponto de o apóstolo Paulo precisar intervir. O que nós temos aqui, a guisa de contexto, né, nível de contexto, é o fato de que Paulo está escrevendo aos romanos, uma série de coisas é abordada por Paulo nessa epístola, e quase por terminar a epístola, bem lá na frente, no capítulo 14, a gente sabe aí que já está findando a epístola, Paulo decide, é lógico, tratar de um tema que ele, ou na visão dele, não poderia passar por desapercebido. E esse tema, inicialmente, é o que nós chamamos de fracos na fé e fortes na fé. Paulo cita isso. Tá? O que seria inicialmente isso? Nós entendemos, lendo esta parte específica da epístola de Paulo aos Romanos, que havia um problema entre um certo grupo de judeus e os gentios, pelo fato de os gentios, que eram, que compunham, lógico, a maioria da igreja ali, não estavam presos a nenhum tipo de liturgia, nenhuma questão ligada a alimento, né, nenhum preceito alimentar. E nós sabemos que o judaísmo trazia essa questão. Uma breve lida aí, professor, caso você tenha tempo, em loco, em sala de aula, ou se não, pelo menos oriente os alunos a fazê-lo, é uma lida em Levíticos 11, onde nós temos ali os ditos alimentos tidos como puros e impuros, naquela série e naquela sequência de alimentos que o Senhor havia proibido e autorizado a que se comesse lá entre os judeus no deserto, né? Uma série de restrições alimentares foi entregue ali em Levíticos 11. O ponto é que isso se segue na cultura judaica, né? Com o passar dos anos isso tem continuidade, então aqueles alimentos tidos como imundos, impuros, foram observados pela lei judaica, os preceitos judaicos, e o que nós temos agora é são judeus conversos a Cristo, judeus que converteram-se ao Senhor, porém ainda estavam meio que presos, não conseguiam se desprender por completo deste pensamento, desta linha, desta visão, e com isso, e além disso, é claro também, estavam não só presos a esses preceitos no que tange a esse tipo de alimentação, como também estavam intentando obrigar os cristãos de origem gentílica, a saber, os romanos, a que se observassem. Então a briga, se é que a gente pode chamar de uma briga, ou pelo menos o problema se ocasionou aí, nesse fato dos judeus, alguns judeus. Por que eu estou dizendo alguns aqui, gente? Porque a gente tem que ficar muito atento para não generalizar. Porque lendo a epístola, lendo a carta, a gente não tem ali uma visão de Paulo no que tange o fato de que, de um lado, ficaram todos os judeus que se converteram ao cristianismo. A gente fala judeus só para dizer a origem, tá? Uma vez cristão é igreja, não é nem gentil nem judeu. Você sabe muito bem disso. Tecnicamente, não existe mais judeu e gentil quando o assunto é igreja. Todos são igreja. Mas a gente está falando aqui, trazendo essa distinção, mais para ser didático. Então eu vou falar aqui gentil de um lado, judeu do outro, e você já vai entender que ambos igreja. Então, inicialmente, até para ficar mais claro aqui, professor, faça isso até para auxiliar seus alunos a fim de que não haja essa confusão quanto a termos. Então, o que nós temos? De um lado, os judeus, do outro, os gentios. Mas não são todos os judeus, pelo menos Paulo não cita isso em sua epístola. Ok? E a gente não pode dizer que também são todos gentios. Então, com isso, antes de falar o que estava acontecendo, de explicar e entrar no assunto para a lição, para ser mais direto, a gente precisa entender uma coisa. Nós não temos base, usando a Bíblia, lógico, essa epístola que está na Bíblia, os Romanos, para dizer aqui que todos os gentios eram fortes, os chamados fortes, e que todos os judeus eram chamados fracos. Então a gente vê que um certo grupo, né, um grupo mais radical, como a lição defende. Então essa é a visão. Então por isso que eu vou citar aqui alguns. Tá? Alguns dentre os judeus tinham essa visão, esse pensamento, a ponto de não comerem nem carne. Eles não comiam carne, e há uma espécie de proibição também com relação a vinho, coisa essa que a lei não proíbe a ingestão de vinho, né? Então a gente vê que é algo até complicado. Mas o ponto é isso aqui. A base para nós trabalharmos aí, professor de EBD, esta lição, é o fato de que alguns dentre os judeus lá que estavam na igreja de Roma, haviam os mais radicais, que eram tão radicais a ponto de nem não se alimentarem de carne, ok? E é sobre isso que a gente vai falar. E chegou a um ponto de que Paulo precisou, né? Houve essa necessidade de Paulo enxergou a necessidade de intervir, de falar algo, de elucidar esse problema, de auxiliar esses irmãos, tá? Vamos lá, dito pois isso, essa é a base aí do primeiro tópico e, lógico, desses primeiros subtópicos, a fim de que você, professor, possa colocar os seus alunos, inserir seus alunos nesse contexto, a fim de que eles possam entender melhor. Dito pois isso, vamos lá. Fragilidade na fé. Paulo era um homem sábio em suas instruções. Sua primeira percepção no capítulo 14
da carta aos Romanos, volta-se para o que está enfermo na fé. Então, Paulo tem uma certa preocupação com aqueles chamados fracos na fé. Isso é interessante, tá? Paulo, ele estende, embora Paulo esteja abrangendo toda a situação, ambos os grupos são citados por ele, e a solução dada ali é que haja concórdia, né? Haja ali paz entre ambos os grupos, mas ainda assim Paulo tem um olhar especial para com os fracos na fé. Paulo sabe que aquela situação, se não for resolvida, se não for sanada, pode ocasionar na perdição, se é que eu posso dizer assim, né? Na falta de salvação, na perda da salvação, é o que eu quero colocar, daqueles que são fracos na fé. Uma visão que nós temos que ter também hoje. Falaremos, né? Vamos trazer isso aqui para um contexto mais contemporâneo, vamos contextualizar isso aqui, mas é bom que a gente entenda, essa preocupação de Paulo deve ser também a nossa. Então Paulo estendeu o seu olhar aos chamados fracos na fé. Ele inicia esse capítulo 14, né, o verso 1, já falando sobre esse cuidado a ser tido com os fracos na fé. A fragilidade espiritual, principalmente os recém-chegados ao Evangelho, precisa ser respeitada. Então, com isso, a gente precisa estender o nosso olhar para os chamados neófitos na fé, os novos convertidos, né? Há de se haver um cuidado da igreja para com essas pessoas. As mesmas devem, precisam, carecem ser assistidas. Então, no ato da conversão, embora a felicidade inunde nosso coração em ver pessoas se entregando ao Senhor, aceitando a Jesus como Salvador, nós precisamos ter uma certa preocupação, não quanto a essa aceitação a Cristo, glória a Deus por isso, mas com o estilo de vida que essas pessoas estarão levando, como é que elas vão assimilar o conteúdo cristão, o conteúdo a qual elas estarão absorvendo ao longo de sua trajetória. Então nós precisamos assistir os chamados novos convertidos, tá? Não estou aqui com isso chamando novos convertidos de fraco na fé, você me entende? Eu não estou usando o mesmo termo, a mesma expressão, mas nós que já temos um certo e bom tempo de evangelho, precisamos trazer esses novos convertidos para mais perto da palavra através do discipulado. Tá? Não simplesmente soltar a pessoa na igreja e deixar com que ela se vire espiritualmente falando. Não. O ponto é esse aqui. Então, há uma certa fragilidade espiritual nos neófitos na fé, nos recém-conversos, recém-convertidos, né? Como a gente costuma dizer aqui, propriamente os novos convertidos. Há uma fragilidade no que tange o fato de eles não terem uma experiência. E lembremos-nos que o inimigo ele não mensura sua forma de atacar baseado no tempo de igreja, ou no tempo de fé, no tempo de cristão, ou seja, com a mesma força, o mesmo grau de intensidade que o inimigo ataca uma pessoa que tem 50 anos de igreja, o mesmo inimigo atacará uma pessoa também que se converteu na noite de ontem, no culto de ontem, ou no culto hoje pela manhã. Então, a diferença é que a pessoa que tem mais tempo, ela saberá melhor lidar com isso, pelo fato de ter adquirido ao longo dos anos experiência, mas o novo convertido não. Então, haja vista o fato de que ambos, tanto o que já não tem um certo tempo de igreja quanto o novo convertido, estão debaixo, se a gente pode dizer assim, do mesmo olhar contra o inimigo, do mesmo ataque, se a gente pode dizer assim. Então a gente precisa ter um certo cuidado para com os novos convertidos. Nem todos têm a mesma compreensão e maturidade espiritual. O ponto é que nem todos terão ao longo de sua vida e sua história, no que tange a área espiritual, o mesmo conhecimento, a mesma maneira de abordar, de receber, né, de compreender certos assuntos. Então, talvez para alguns, com pouco tempo de igreja, um assunto que seria inicialmente difícil, até nós pensaremos que a pessoa demoraria mais tempo para assimilar, a pessoa assimila bem. Já outros, com muito tempo de igreja, não fazem. Então, o ponto é que nós precisamos entender que somos pessoas que pensam diferente. Nós pensamos de maneira diferente, tá? Então isso que é interessante, a gente precisa entender, baseado nisso aí que nós precisamos estar atentos a essa questão da tolerância, a tolerar nossos irmãos. A tolerância do forte em relação ao fraco tem de ir até o limite do seu sacrifício, pela preservação da fé daquele que ainda é fraco, para que este não se perca. Então, até que ponto nós nos perguntaríamos? Em primeiro lugar, a gente já sabe por quê. Por que suportar? Por que tolerar um fraco na fé? É isso mesmo, pela essa questão da fragilidade, por saber que há pessoas que não têm essa compreensão
que talvez você considere ter. Há pessoas que talvez não passaram pelos mesmos processos que você passou e por isso precisam ser assistidas, precisam ser observadas, tá? E é claro, com isso, junto a isso, auxiliadas, certamente. Mas a questão é que nós precisamos entender que essa ênfase cai no fato de que nós precisamos tolerar, ajudar, auxiliar. E tolerar ali, é claro, não significa tecnicamente aceitar tudo que a pessoa venha fazer. Eu vou falar com mais clareza, mais propriedade sobre isso um pouquinho lá na frente, tentando acompanhar o raciocínio da lição logo dos slides que estão aqui na sua tela aí. Então vamos lá, vamos entender esse processo aí. Então, vou ler mais uma vez, agora explicando melhor. A tolerância do forte em relação ao fraco tem de ir aonde? Até o limite do seu sacrifício. Ao limite do sacrifício do dito forte. O dito forte tem que se sacrificar, muitas vezes abrir mão de certas convicções, a fim de que o fraco entenda e chegue à maturidade e possa alcançar a fé, para que essa pessoa não se perca. Não estou dizendo com isso que tudo é válido, que vale fazer tudo para que uma pessoa não venha se perder. Não, você me entendeu. Mas na medida do possível, dentro das nossas limitações, precisamos nos sacrificar às vezes, a fim de ajudar os nossos irmãos, entendendo que existe sim. Não é uma inverdade, não é uma falácia, é uma realidade. Existe sim a chamada fragilidade na fé. Existem aqueles que são mais frágeis, existem aqueles que não têm, quem sabe, ou talvez este conhecimento, esta visão de mundo, essa visão de igreja que talvez você tenha, ok? Vamos entender um pouco mais sobre esse ponto. Vamos lá, continuando aqui. O desprezo pelo divergente, outro assunto importante. O que come, não despreze o que não come, é o que Paulo falou. Então olha que coisa interessante. Então nós percebemos o seguinte, havia dentre esses grupos aí que a gente citou, né, dois grupos, alguns judeus, do outro lado alguns, ou diria, quem sabe todos os gentios, pelo fato de não observarem nenhum tipo de regra quanto à alimentação, havia um desprezo. Então olha que coisa interessante. Então, quando existe a divergência, quando a intolerância passa a dominar certos ambientes, e nesse caso aqui o ambiente eclesiástico, a gente acaba percebendo que há um certo desprezo. Paulo está falando a respeito de comida, né, citando o fato da carne, mas olha como Paulo falou, o que come, né, não despreze o que não come. E com isso nós entendemos que esse que come aí é a maioria. Então, estava havendo, por causa disso, um pequeno grupo de judeus contrários a essa visão gentílica, esse ensinamento, essa forma talvez vista pelos judeus como liberal, os gentios, de cultuar, né, a liturgia deles, a forma deles adorarem a Deus, estava havendo, por causa disso, da parte da maioria um desprezo. Eles estavam então desprezando, deixando de lado esse pequeno grupo que pensava diferente deles. Então o que a gente precisa entender baseado nisso? É verdade que há pessoas cuja postura é inconveniente e das quais queremos escapar, seja porque falam mal dos outros, ou porque não dão bom testemunho de Cristo, ou por outra razão qualquer. Mas mesmo assim, devemos ser tolerantes para com elas e jamais desprezá-las. E na medida do possível, guarde isso, vou repetir, na medida do possível, prestar-lhes ajuda em amor para que elas se adequem ao padrão de Cristo. Então o que a gente vê aqui, de um lado nós temos aqui, professor, o que aconteceu lá. Então a gente já tem essa base lá ainda dentro do assunto, é claro que é o que vai nortear a lição, o que aconteceu na igreja de Roma. Mas junto a isso, paralelamente a isso, nós temos hoje essa visão contemporânea, essa linha, essa questão de nós, contextualizando tudo isso aqui, podemos trazer e fazer para melhorar dentro da nossa igreja. Então que visão é essa? Que processo é esse? É que, de vez em quando, nós encontramos algumas pessoas, ou lidamos com certas pessoas, que, para dizer a verdade, a gente tenta um pouco escapar delas. A gente não quer ter muito essa ideia do convívio, porque basta essas pessoas falarem ou fazerem algo que nós certamente não estamos gostando, não nos agrada tanto assim, e a gente logo quer fugir dessas pessoas. Como a gente vê aqui, né? De repente, porque falam mal dos outros, são até boas pessoas. A gente está conversando, está indo muito bem, até que, com licença, perdão, até que dentro deste dito assunto, essa pessoa passe a falar de outrem. Aí, naquela hora, a gente já quer sair fora. Né? Ou porque também não dão um bom testemunho cristão. Perto de nós, uma bênção, crentes, salvos, libertos, lavados, remidos, redimidos, glória a Deus por isso, mas basta ficarem sós e já nos é trazida uma notícia de que essas pessoas estão aprontando. Ou por qualquer outra razão. O ponto é que existem pessoas que a gente não tolera, a verdade é essa.
ou pelo menos não deseja tolerar. Mas nós precisamos aprender de Deus, através desse maravilhoso testemunho que Paulo está relatando ali, do que estava acontecendo com os romanos e outros mais, né, dentro da Bíblia Sagrada, a exercer esse perdão a ponto de tolerar essas pessoas, de aprender a conviver com as mesmas, de buscar uma forma genuína, para lá de abençoada diante de Deus, para que nós possamos conseguir conviver com essas pessoas. Tá? Então, esse é o ponto que nós vamos entender. E a melhor maneira de lidar com essas pessoas, embora a gente às vezes sinta-se meio constrangido em sua presença, é não desprezar. Então, o que esse subtópico quer dizer é o seguinte: essas pessoas que têm por costume desprezar os que não pensam como é. Desprezar, pôr de lado, pôr à parte, afastar-se de as pessoas que não têm a mesma visão, a mesma forma de interpretar, quem sabe, textos bíblicos, de ver a vida, de viver a vida. O fato é que pessoas são, sim, diferentes, pessoas pensam, sim, de maneira diferente. E nós precisamos, ao longo da fé, aprender, ao longo de nossa caminhada cristã, a aprendermos a conviver com essas pessoas, a convivermos com essas e com nossas diferenças. Tá? Então, tomarmos o cuidado de não desprezarmos essas pessoas. Porque fazendo isso, nós, até que indiretamente, nos estaremos colocando como superior às demais pessoas. O desprezo para alguns é uma espécie de forma de mostrar uma certa superioridade àqueles, em relação àqueles da quem ou dos quais estão desprezando. Então a gente precisa ficar atento quanto a isso. Então a melhor coisa a se fazer aqui é não desprezar. Claro, pedir sempre a Deus direção, paciência, sabedoria para lidar com essas pessoas, para lidar com essas divergências, para lidar com essas aparentes dificuldades que nós temos com essas pessoas, mas nunca desprezá-las, tá? Desprezar não é o remédio, desprezar não é a solução, eu diria assim. Continuando, o julgamento ao divergente. Vamos lá, partindo do princípio que os irmãos, que era a maioria lá, no caso entre os gentios, estavam desprezando esse pequeno grupo de judeus, nós vamos também ver que de contrapartida havia um julgamento acontecendo. Então, uns desprezavam, outros julgavam. Como é que é isso? Vamos tentar entender, unindo esses dois slides, unindo essas duas ideias, subtópico 1.3 ao subtópico 1.4. Professor, faça algo prático quanto a isso. Se você unir esses dois, você vai chegar a algo interessante aí para auxiliar seus alunos dentro da EBD. E o que seria isso? E o que não come, não julgue. O que come, porque Deus o recebeu por seu. Então, de um lado, nós temos, olha que coisa interessante, o que comia, desprezando o que não comia. Mas do outro lado, nós tínhamos também o que não comia, julgando o que comia. Então, da mesma forma como Paulo repreende, dizendo, né, Paulo agora se refere à maioria, embora, né, há quem concorde em dizer que esta maioria é quem estava certa, já visto o fato que são os fortes na fé, como se Paulo também corroborando e dando razão aos fortes na fé, pelo fato de que eles não faziam distinção quanto a alimento, quanto a dia, e guardavam gloriosa e plenamente a palavra e adoravam a Deus com uma liberdade, né, que nunca jamais poderá ser confundido com libertinagem. Eles tinham liberdade em Cristo, liberdade no Espírito Santo. Mas o ponto é que ainda assim, ambos os grupos agiam de maneira incorreta. A gente não está aqui para dizer nessa lição quem é o certo, é o forte na fé, é o certo, o fraco é o errado, não. É que ainda que os fortes na fé, tendo sua plena convicção quanto à liberdade no Espírito Santo, a liberdade em Cristo Jesus, mas eles também agiam de forma errada. Por quê? Porque eles desprezavam o pequeno grupo que não concordava com eles. De contrapartida, os ditos fracos na fé estavam julgando aqueles a quem nós, ou Paulo, pelo menos escrevendo aqui, chama de forte. Então, vamos lá. Esse é o ponto que você pode fazer, professor, para linkar um assunto ao outro, um slide ao outro, um tema ao outro. E, é claro, a revista aí auxiliar seus alunos. Dito pois isso, dá para trazer mais algumas coisas aqui. Então, vou ler mais uma vez. E o que não come, já que você não come, então faz o seguinte. Você não come não. Tá, uma parte dos judeus. Mas não julgue. O seu erro é querer julgar o que come. Porque Deus recebeu por seu. Paulo estava dizendo ao pequeno grupo que julgava. Deus recebeu o que não come. Pelo fato dele não comer da forma como ele está, Deus o recebeu assim. Ainda que ele não tenha toda essa restrição, todo esse processo,
toda essa observância quanto a essa visão ligada à alimentação, que alguns judeus tinham, ainda que o gentio não tivesse, Deus recebeu. Esse é o ponto. Os irmãos romanos desprezavam os irmãos judeus. Já os irmãos de origem judaica julgavam os irmãos de origem gentil. Que é isso aqui que você precisa trabalhar, professor, aí, para trazer aos seus alunos o entendimento. De um lado, o desprezo, do outro, o julgamento. Então, erro aí de ambos, certo aí, ninguém. O que fazer aí? Resolver o problema, união, paz entre ambas as classes. É o que nós devemos fazer na igreja hoje. Quando surge uma divisão, uma dissensão, quem é o certo da história? Ninguém. O certo é que a gente acabe com isso, jogue isso por terra por hoje, por agora, nesse momento, e nos resolvamos quanto à fé e caminhemos juntos na presença do Senhor. As avaliações são necessárias. Vamos avaliar um pouco isso aqui. É da natureza humana fazer julgamentos, adotando por via de regra critérios de valores para dar o seu veredito. Então, gente, é comum praticamente, é da natureza humana, tornou-se inerente ao ser humano julgar. O ser humano está sempre julgando, sempre fazendo julgamento de algo ou de alguém, situações ou pessoas. Sempre veremos alguém, ou sempre estaremos envoltos em algum tipo de julgamento, quer seja da nossa parte ou estejamos sendo julgados por alguém. Mas nosso critério de avaliação pode eventualmente seguir os contornos de uma análise equivocada, trazendo consigo uma conclusão tão negativa que nos poderá levar a uma atitude condenatória ou discriminatória contra alguém, coisa que a Bíblia condena. Então tá. O grande problema é que durante esse pré ou julgamento que nós estamos fazendo, ou estamos passando por ele, pode haver simplesmente um erro quanto aos critérios estabelecidos para se julgar. Um erro quanto a essa análise desses critérios. Então nós podemos simplesmente estar julgando alguém, ou por outrem, né, por alguém estar sendo julgado, só que os critérios que estão sendo por nós utilizados durante esse julgamento podem não ser os critérios corretos. Nós podemos estar, e vamos acabar incorrendo com isso no quê? Numa atitude complicada, discriminatória, condenatória, tá? E esse é o problema. E a Bíblia não aprova isso. A Bíblia é muito clara em dizer que na medida em que nós julgamos, nesta mesma medida nós seremos julgados. Então há uma medida, há um ponto, há o que se analisar. E nós geralmente julgamos alguém baseado em nossos critérios, a nossa convicção, aquilo que eu acho certo. Logo, se uma pessoa faz aquilo, ou melhor dizendo, não faz aquilo que eu acho certo por uma visão minha, essa pessoa está errada. Então, ao invés de eu fazer essa análise, ao invés de nós fazermos uma análise na hora de julgar o divergente quanto ao que nós consideramos ser correto ou não, nós precisamos partir de pressupostos bíblicos. Devemos sim usar a Bíblia para fazer esse dito julgamento. Eu não vou dizer aqui, arriscar dizer que a gente não possa julgar, porque é lógico que o texto de Mateus 7:1 é muito mal interpretado por muitas pessoas. Não julgueis para não ser julgado. O critério ali, tudo que está sendo analisado aqui, e eu não teria tempo hábil, quem dera eu tivesse, mas talvez, de repente, você quer saber um pouco mais sobre isso, tá aí meu contato, sempre deixo aqui meu contato, se você quiser gravar um áudio no Zap pra gente poder falar um pouco sobre isso, ou talvez eu grave um vídeo lá naquela série que eu tenho, uma série nesse canal, que é a série Entende Tu que Lês, para falar um pouco sobre julgamento. Caso você julgar necessário aí, você nos procure, tá? Lembrando, vou sempre dizer isso aqui, é lógico, que você tem, antes de falar comigo, você tem aí seu pastor presidente, se é que é assim que vocês dividem na sua igreja, ou seja, você tem um grupo de obreiros da sua igreja, você tem as pessoas aí perto a você, muita gente à sua disposição. Você só vai me procurar se você ainda assim julgar necessário, porque eu não estou aqui para criar problema, contenda, ira, polêmica com o pastor de ninguém, igreja de ninguém, amém? Eu quero viver em paz. Paz, glória a Deus. Mas é claro, a minha visão sempre será bíblica. Se a dita denominação, o pastor, o líder, estiver em desacordo com a Bíblia, vai dar problema certamente. Então, voltando aqui, continuando. Então, o que é o processo básico inicialmente aqui? É que nós precisamos ficar atentos. Estou por julgar uma situação, até uma pessoa, ou estou por alguém sendo julgado, quais são os critérios desse julgamento? O que está sendo levado em consideração? O que eu estou usando por base para que haja esse julgamento? Meus achismos, meus pensamentos, minha visão de mundo, minha cosmovisão? Ou estou baseado, pautado na palavra de Deus? Logo, julgar o divergente pautado na palavra será um julgamento justo, a ponto do que diverge
no final, concordar e reconhecer que realmente está errado e que precisa de uma mudança para ontem. O que não pode acontecer, simplesmente, é esse problema que estava acontecendo aqui. Um pensava de uma forma, outro pensava de outra, e não buscavam de forma alguma reconciliação. O que aconteceu, de um lado, o desprezo da parte dos que comiam, do outro, o que não comia, julgando sem parar, logo necessitou de uma solução para esse problema. Então nós precisamos estar atentos quanto a isso. Olha que mensagem isso é para nós hoje. Tá? Olha que coisa maravilhosa, para que nós possamos, lendo a Bíblia, entendendo a situação que ali for instaurada, resolver todo esse processo. Vamos lá, continuando aqui. Os outros malefícios da intolerância. Então a gente já vai passar agora, meus queridos, para o subtópico 2, tá? Então fica atento, a gente viu aí um pouco mais dessa questão no primeiro tópico, a gente vai passar para o tópico 2, perdão, de subtópico, mas é o tópico 2. Então a gente viu no primeiro tópico um pouco do que estava acontecendo na igreja de Roma, como Paulo lidou com isso, e é interessante, eu gosto de brincar um pouco sobre esse texto, por quê? Porque esse texto, ele gira em torno, inicialmente, né, a problemática ali está ligada ao comer carne. Tá, e eu gosto, o que eu vou fazer aqui, não é bíblico, eu estou só para descontrair aqui no vídeo, uma brincadeira que eu sempre faço quando eu leio esse texto, mas para pensar, o que gerou a briga lá inicialmente? Carne. Então, de um lado, comia carne, de outro, não comia carne. Então, a carne foi o motivo do problema. E é claro que isso acontece hoje, né? Todos que estão na carne sempre estarão um problema. A carne, no caso para eles, uma carne física, ok, para ser comida, ingerida, mas espiritualmente falando, a sarx, no grego, carne, para nós no português, sempre gerará um problema, sempre será um problema. Então, enquanto nós estivermos na carne, sempre haverá intolerância, divergência e problema. Então, que a gente faça o quê? Que a gente deixe a carne e vá depressa para a presença do Espírito. Continuando aqui, vamos lá. Outros malefícios da intolerância. Veremos quais são. A intolerância pode destruir a obra de Deus, baseado ainda no texto. Não destruas por causa da comida a obra de Deus. É verdade que tudo é limpo, mas mal vai para o homem que come com escândalo. Então até a glutonaria é colocada aqui em questão e ponto. Então o que a gente precisa entender aqui, ainda fazendo um breve comentário, ainda que não expositivo, é lógico, comentário um pouco até devocional, eu diria, nesse ponto, mas vamos lá, comida. Então comida nesse verso faz referência às questões litúrgicas, teológicas, éticas, administrativas ou similares, que não raramente levam comunidades eclesiásticas à divisão ou ao esfacelamento em função da intolerância de alguns. Então o que é isso aqui? Se eu fosse resumir isso aqui para você, professor, que vai trabalhar na EBD, até para você que está aqui, de repente não está ligado diretamente à EBD, mas volta e meia vem aqui a esse canal assistir um pouco dos vídeos, né, e comentar um pouco também, aprender um pouco aí, trocar conhecimento conosco. O que é o ponto aqui? Compartilhar? O que é o ponto aqui? É que muitas vezes nós estamos muito presos a detalhes e não percebemos que são esses detalhes que estão acabando, destruindo, até mesmo esfalecendo, né, em determinadas áreas no que tange a igreja de Deus. Então, comida aqui pode ser substituído por outra coisa, né? Questões litúrgicas. A liturgia, vou falar, tem uns slides lá para frente, tem temas que falam melhor, tá? Não vou entrar em detalhes aqui propositalmente, porque lá eu vou falar. Mas há pessoas que, por causa da forma que o culto é dirigido, acabam criando dissensão, separação, problema. Então, brigas, picuinhas teológicas, éticas, ou seja, questões comportamentais, ou até mesmo na maneira como se administra determinada denominação, igreja, o que é que seja. Então, esses pontos, por causa disso aí, muitas pessoas estão levando, ou sendo levadas, melhor dizendo, à separação, à destruição. A intolerância nessa área, ela pode realmente destruir a obra de Deus. Em que sentido? É lógico que você entendeu que a obra de Deus jamais será destruída, jamais será cessada. Né? A obra de Deus, a igreja é triunfante, mas o ponto é entender uma coisa. Muitas são as obras no que tange, humanamente falando, aqui na igreja, denominações, ministérios, que começaram bem, um ótimo trabalho, ganhando almas para Jesus, mas vieram ao fim, se é que assim podemos dizer, houve essa dissipação, a ponto de acabar aquele ministério e as pessoas irem, quem não quis abandonar o Senhor foi para outro lugar reunir, aqueles que não tiveram força para tal acabaram sucumbindo e voltando ao mundo, né?
Mas o ponto é que muitas foram as igrejas, quando eu digo igreja você me entende, igreja no sentido local, que acabaram, que deixaram de existir por causa desses pontos aí. Então isso pode sim trazer. Paulo cita comida, então quando você fala por causa da comida, eu até coloquei em negrito aqui, eu até coloquei em evidência esse por causa da comida para explicar o quê? Que é possível destruir muitas coisas quanto à obra por causa de detalhes ínfimos, coisas parcas, coisas desnecessárias. Se nós não formos cautelosos e cuidadosos a esse ponto, a gente pode, por um detalhe muito bobo, muito simples, algo que aconteceu na liturgia que não deveria ter acontecido, ou coisas simples, destruir. Então a visão aqui para esse subtópico, e para você, professor, agora uma aplicação prática, é que você trabalhe de repente nos alunos essa visão. Essa ideia de que nem sempre convém ser tão crítico assim. Há pessoas que são muito críticas quanto a observarem questões que estão acontecendo na igreja, mas nada o são quando o assunto é resolver, é trazer soluções. Tem pessoas que sabem apontar o dedo. Se você parar a sua aula aí, professor de EBD, e falar, gente, escrevam num papel agora tudo que está acontecendo de ruim na igreja com estão. Certamente eu parto do pressuposto que você vai estar lecionando sendo uma igreja, uma denominação, então escrevam-nos os pontos ruins. Eu acredito que uma folha vai ser pouco, porque nós, como pessoas, somos observadores, somos críticos. Mas se talvez nós dissermos, tá, agora, dito pois isso, feito pois isso aí, outra folha em branco para que se escreva agora a solução. O que fazer? Como melhorar isso? Possa ser que alguém escreva, amém, isso, aquilo, vai sair alguma coisa. Talvez uma terceira folha. Isso aqui não é uma dinâmica, estou só dando um exemplo, tá? Não estou orientando uma dinâmica para a aula. Até que possa ser, caso alguém queira. Por fim, na última, na derradeira folha, dizer, agora escreve o que você tem feito para melhorar. Aí, dificilmente vai sair alguma coisa. Mas o ponto é isso aqui, é entender que ser intolerante quanto a coisas simples, coisas que não mudam, coisas que não são basilares, coisas que não são fundamentais, tá? Coisas que não regem de maneira plena a obra, é besteira. Tá? Há detalhes que são coisas que são desnecessárias. A gente para focar em coisas simples e acaba se esquecendo das essenciais, das coisas basilares da fé cristã. Então que nós empreendemos todo o nosso esforço em cuidar, em manter, tá? Em nos unirmos quanto a cristãos. Esse é o ponto. Então, por causa da comida, lembrando que comida aqui aponta para isso, né? A referência a questões, várias questões que ocorrem dentro da igreja hoje, que a gente entenda o seguinte, que a nossa comida e a nossa bebida seja fazer a vontade de Deus, como Cristo falou em João 4. Esse é o ponto. Então, que a nossa comida seja essa, fazer a vontade de Deus. Isso é maravilhoso, adorar a Deus, glorificar ao Senhor. Tá? Que a gente não se prenda, que não se atenha a detalhes simples. Continuando, a intolerância litúrgica. Vamos falar um pouco agora desmembrando o assunto. Na intolerância litúrgica, há discussão sobre a forma de culto. Então tem gente, pasmem vocês, que muitas vezes perde tempo, e muito precioso tempo, com brigas com relação à questão de liturgia. Né? Uma forma de liturgia. Não, hoje o culto não foi bom, porque geralmente nós começamos assim, a gente faz uma oração, após é feita uma leitura, melhor dizendo, a gente que faz assim, a gente faz uma oração, depois hinos do inário cristão, no máximo dois são cantados, após isso vem uma oração, seguida, ou até às vezes não, de uma leitura da palavra. Então a gente faz a leitura introdutória, que é aquela palavra lida, aí sim vem a oração, por conseguinte, oportunidades para quem dá, sim, para quem não, o grupo de louvor vai louvar a Deus. Após isso, o recolhimento de ofertas antes da mensagem, e após o recolhimento da oferta, sim, a melhor hora da noite, a hora da pregação da palavra, na qual ocorre então a exposição da palavra. Após a exposição da mesma, em alguns lugares já ora, dá os avisos, né? Dá os avisos, ora, e a bênção apostólica fechou. Para alguns, este é o padrão. Eu estou dizendo isso aqui, pelo menos da maioria das igrejas que eu vou, tá? Eu até me peço perdão por ter me perdido aqui, porque como eu prego em muitas igrejas, às vezes de semana, então a gente acaba percebendo que há uma diferença. Mas o ponto é que esta ordem, amém, boa, genuína, mas o fato é que se ocorrer de forma diferente, isso não significa dizer que vai gerar um problema tão grande, algo tão... Eu, uma certa feita mesmo, fui pregar numa igreja,
Eu fiz o apelo antes de pregar. Eu nem disse o texto. Eu peguei o microfone e falei, olha, o Espírito Santo de Deus assim, me orienta nesse momento a dizer, você que saiu de casa, já decidido, querendo aceitar o Senhor como Salvador, sabe? Eu peço que você nem espere eu terminar, ou pelo menos nem iniciar a leitura e a pregação da palavra, embora, glória a Deus, a gente sabe o valor, a importância, o peso que traz. Mas se você veio realmente decidido, se você quer Jesus, se você percebeu que não é... Mas faça isso agora. 12 pessoas. 12 pessoas. 12 pessoas se levantaram e, após as 12 pessoas serem recebidas, eu li o texto, preguei a mensagem e fiz o apelo de novo, na qual acho que tenha sido mais 2 ou 3 aceitaram após a pregação da mensagem. Mas o fato de eu ter feito o apelo antes, não quer dizer que tenha sido algo ruim, que alterou. Estou dando só um exemplo, tá? Dentre muitos que a gente poderia dar. Então, liturgia não deve ser para nós um problema tão grande, embora para alguns seja. Vou falar sobre isso agora. Por que não buscar um caminho de entendimento? Ou seja, a gente já começa com uma pergunta aqui, né? E a lição também faz. Eu, baseado nela, faço. Por que a gente não resolve isso? Tanto essa picuinha, esse problema todo. Nesses casos, temos de entender não apenas as motivações da igreja local ao adotar esse ou aquele método litúrgico, mas também considerar a relevância desses gostos. Faz diferença aos olhos de Deus? Então, em primeiro lugar, o que nós temos aqui é a ideia de que quando o assunto é liturgia, basicamente cada um tem a sua, ou pelo menos muitas igrejas seguem um padrão, outras não. Tá? Há igrejas que seguem um padrão na qual o seu culto noturno deveria começar a um certo horário e seguir 2 horas, ou seja, vou pegar um exemplo principal aí, das 19 às 21. Não importa o que aconteça, tem que iniciar às 19 e tem que concluir 21, mas pode ser que não, talvez termine mais cedo, ou por algum caso ou outro, por um motivo de força maior, é lógico, termine mais tarde. Então o que é o ponto básico a se entender aqui? O que nós precisamos entender é o que motivou, o que tem motivado a igreja X a trabalhar daquela forma. Né? Uma forma, adotou essa maneira. Como eu citei, eu dei um exemplo aqui, né? Eu falei sobre chegar, aquela oração, 2 oportunidades, uma oportunidade para 2 louvores do inário, leitura introdutória, horas depois, toda aquela sequência que eu trouxe aqui, que nem todas as igrejas adotam assim. Mas nós vamos perguntar, por que a igreja X tem um tipo de culto, a liturgia é assim ou não? Tá? E até que enfim isso é relevante? Até que enfim isso pode impactar, positivo ou negativamente? E outra, no final de tudo isso faz alguma diferença aos olhos de Deus? Tá? Começar o culto assim, terminar assim? É claro que há coisas a serem consideradas aqui, quanto à liturgia, eu não posso deixar de falar isso. Por exemplo, a gente sabe que há lugares, e eu não estou falando como pregador agora, tá? Porque geralmente como pregador nós diríamos até meio que uma revolta no coração. O fato de irmos a alguns lugares ministrar a palavra de Deus e lá nós vemos pessoas cantando 3, 4 horas e nos é dado 10, 15 minutos para pregar a palavra. Eu já passei por uma situação na qual me deram o microfone faltando 5 minutos para o término do culto e disseram, você só tem 5 minutos mesmo. O culto deve encerrar às 21 horas. Me passaram então 20 horas e 55 minutos, foi a hora que eu peguei o microfone e devolvi 5 minutos depois. Então esse é o ponto, né, a se entender. A gente fica meio assim com relação a isso. Mas a questão é, até que ponto nós devemos ser tolerantes quando o assunto é liturgia? Ou até que ponto a gente não deve concordar? Quando essa dita liturgia fere preceitos, princípios que estão ligados à palavra de Deus, essa liturgia não é boa. Logo, a gente precisa trabalhar a ponto de melhorar, mudar isso. Alguma coisa precisa ser feita, deve ser feita a fim de sanar esse problema e resolver essa questão. Se é algo que está impactando negativamente, por exemplo, isso que eu citei aqui, gente, para alguns não é problema, mas para outros sim. Pessoas hoje estão debandando de muitos lugares, por quê? Porque lá não há mais a palavra, não se ouve mais a palavra. A oportunidade para a palavra não é dada, então as pessoas estão debandando e buscando lugares onde a palavra é pregada, onde se prima, onde se priva a palavra, onde há prioridade. Então, coisas como essa, nós dificilmente iríamos tolerar. Toleraríamos, dificilmente. Essa ideia de estar em lugares, reunir em lugares, pertencer a lugares, congregar em lugares dos quais a palavra não tem vez, não tem voz.
Então, esse é um ponto a se concordar. Mas há outras coisas que são detalhes. Por exemplo, deixa eu citar um detalhe aqui, que pessoas brigam por causa disso. Eu já vi briga por causa disso e é um detalhe. Por exemplo, nós sabemos que na ceia do Senhor, Jesus Cristo pegou o pão e tendo partido o pão, né? Ou seja, deu graça, e tendo dado graça, partiu, não é isso? O texto diz, e tendo dado graça, partiu. Então, por causa disso, tem pessoas que no culto pegam o pão da ceia inteiro, não pode partir, não deve partir inteiro, porque Jesus pegou inteiro, deu graças no pão inteiro para depois partir. Então tem lugares que você vai cear onde o pão vem inteiro e é partido na hora ali. Para alguns demora, para alguns meio que atrasaria o tempo, até que a igreja estiver muito cheia de gente que vai cear, até que se pegue o pão, até que se parta os pedaços, para alguns é um tempo ali que se gasta. Já outros não, já vem com o pão partido. Até mesmo um contando ao longo do culto, conta tudo quantas pessoas tem. Eu já vi isso, eu falo porque eu prego em muitos lugares, eu observo. Então parte o pão já, 45 pessoas cearão. Então parte 45 pedaços e já vem com os pedaços partidos. Depois dá graça com pedaços partidos e distribui. Mas há quem não aceite isso. Eu quero o pão inteiro, como Jesus fez, depois se dá graça, ou seja, se ora, só depois que orar que vai partir. Aqui não, aqui o pão tem que ser inteiro, orou, partiu. Ou senão, não muda nada, não altera nada, o importante é que é ceia, que é pão, que realmente o corpo de Cristo foi partido, moído. Então, para pensar. Olha, eu só dei um exemplo aqui, mas para alguns isso pode gerar um problema. Então, quando ou não tolerar? Não tolerar, eu diria assim, quando essa dita liturgia, ela acaba escondendo, ocultando, tá? Inibindo questões primordiais à fé cristã. Quando nessa dita liturgia foca-se mais o culto ao homem, à personalidade, do que ao próprio Deus, então coisas que não dá para se tolerar. Agora, detalhes ínfimos, coisas simples, é lógico, passa tranquilo. Vamos lá, 2.1.2, perdão. A intolerância teológica, isso aqui dá o que falar, hein? Nas questões teológicas, é comum haver divergências com irmãos de outras denominações, tais como... A gente vai ver uns exemplos aqui. Ser ou não pentecostal, crer ou não na atualidade dos dons do Espírito, ser pré-tribulacionista, mesmo tribulacionista e pós-tribulacionista e outras mais, etc. Gente, vamos lá. Intolerância teológica é algo que eu já disse e repito, dá o que falar. Às vezes a gente gasta ali, infelizmente, horas, um bom tempo, discutindo e não proveito nenhum há nisso. Então nós precisamos aprender a lidar com essa diferença. Então, como é que a gente faz? Quando se tolerar posições diferentes na área teológica? Quando essas posições não impactam negativamente nas questões basilares da fé cristã. Porque o que a gente tem que focar são nas coisas principais, fundamentais da fé, as doutrinas fundamentais. Se essas divergências teológicas que nós temos são coisas que, pensamentos que vão ferir, que vão macular, que vão manchar, que vão trazer algo ruim quanto ao entendimento das doutrinas básicas e essenciais da fé cristã para a salvação, aí é problema. Mas se são coisas que geralmente não vão impactar tanto, por exemplo, aí a lição traz, né? Questão teológica. A gente sabe, é lógico, você sabe que a referida lição, ela trabalha mais uma linha pentecostal, eu diria até mais pré-tribulacionista. Okay? Então o que é o ponto claro a se entender aqui? Essa discussão, eu devo ou não ser pentecostal? A gente iria mais além. Antes de eu brigar para saber se devo ou não ser pentecostal, eu preciso entender primeiro o que é ser pentecostal. O que é a visão pentecostal? E a minha visão sempre partirá inicialmente daquilo que a gente presenciou à luz da Bíblia. Desde o derramamento do Espírito de Pentecostes até então, a visão que se tem. O que realmente é. Então, ser ou não dependerá do que a igreja X, a placa da denominação fulana, o ministério tal, a convenção X diz. Não. A minha visão de ser ou não pentecostal basear-se-á na Bíblia. Precisa ter um foco ligado à Bíblia. O que é ser? A Bíblia me diz, sim, o que é ter essa visão, esse cunho. Crer ou não na atualidade dos dons do Espírito. Então, a gente não pode só se basear em experiências particulares de pessoas. Basearmos na palavra de Deus e como a palavra de Deus analisa essas experiências. Se são experiências hoje pautadas na palavra, glória a Deus. Então não há o que se pensar.
Então, há quem creia na atualidade dos dons, há quem não creia. E é lógico que você já percebeu que eu creio. Ser pré-tribulacionista, nós entendemos que pré-tribulacionista, para quem de repente está assistindo e não sabe o que é, são linhas dentro da chamada escatologia, né? A gente vai na teologia sistemática, o nosso foco seria para esse ponto aqui, escatologia, doutrina das últimas coisas, doutrina das coisas que hão de acontecer, né, no porvir. Então nós temos aí a chamada pré-tribulacionista, que é aquela doutrina que ensina que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. Que haverá um período de tribulação, na qual haverá uma grande tribulação, a megalinstripsis, grande tribulação no grego, em português, e dentro desse período ocorrerão coisas terríveis aqui na Terra, porém a igreja não passará pela mesma porque Cristo a terá arrebatado antes disso, pré-tribulacionista. Mas há quem seja pentecostal até mesmo que não creia, não tem essa visão. É mesmo, entende, baseado no que eu falei, só que dessa feita a igreja será arrebatada, arrancada dessa terra, tirada daqui, ou pelo menos levada para estar com o Senhor nos ares, no meio, durante a tribulação. Essa manifestação de Cristo será durante o período da tribulação. E já os pós, que o nome já diz, pós é o que vem depois, após. Então a visão é que tudo isso ocorrerá quando todo esse período de tribulação passar, todo esse processo. Então, gente, são pessoas que muitas vezes acabam sendo intolerantes. Defendem o que creem, o que pensam, criticam ou, como aconteceu na Epístola aos Romanos, desprezam quem pensa diferente. Então, embora eu não concorde com alguém, eu não preciso desprezá-lo, não preciso humilhar essa pessoa, eu não preciso maltratar essa pessoa, porque pensa diferente de mim. Então, a chamada intolerância teológica, que diga-se de passagem, com o advento das redes sociais, a questão tem piorado ainda mais. Muitos têm feito aí ídolos, né, levantado homens como seus porta-vozes, e a gente está vendo aí a confusão ferrenha, porque alguns desses ditos homens tão conhecedores como se dizem ser, a gente acaba vendo em um vídeo, estão lá eles ensinando coisas maravilhosas. Em outro a gente já vê escândalos, prostituição, adultério, uso de bebidas alcoólicas, drogas ilícitas, né, entorpecentes, pedofilia e coisas mais. Então a gente precisa entender uma coisa: nosso foco maior são as doutrinas principais e basilares da fé cristã. Dito isso, vamos lá. Devemos manter a crença na inspiração plenária das Escrituras e na salvação pela graça. É aí que você tem que focar. Ao invés de perder tempo debatendo. Gente, eu particularmente sou um camarada. Talvez alguém até me chame por dizer isso de medroso. Foge de debate. Mas eu não me envolvo tanto em debate teológico, não. Eu prefiro gastar o meu tempo, passar o meu tempo ensinando a Bíblia para algumas pessoas, né? Leciono em alguns seminários hoje de cunho básico. Tenho lecionado aí, Deus tem dado essa graça. E eu me alegro muito com isso. Eu prefiro gastar meu tempo lecionando, ajudando pessoas, do que ficar debatendo e ali. Tem gente que chama, né, convida fulano para debate. Debates infundados não levam a nada. Excesso de arrogância, a gente vê, né, alguns arrotam um certo nível de conhecimento. Mas o que a gente percebe nem é o conhecimento, o que a gente percebe são simplesmente pessoas defendendo sua posição e nada mais proveita. Então eu não sou fã muito dessa visão, tá, de ficar debatendo. Eu não perco muito meu tempo com isso não. Isso não, eu creio que não leva a nada. É um ponto de vista meu, é claro. Você não é obrigado a concordar comigo. Os divergentes... deixa eu ler de novo. Devemos manter a crença na inspiração plenária das Escrituras, na salvação pela graça, rejeitando veementemente as heresias. Então está aqui o nosso foco. Se fizermos isso, glória a Deus. Os divergentes nas questões doutrinárias essenciais promovem escândalo ao Evangelho. Com esses não devemos sequer ter comunhão. No entanto, debates teológicos não podem jamais dividir o povo de Deus. Então, os debates existem, estão aí, ocorrem. Muitos são feitos nas redes sociais hoje, é lógico, até mesmo em igrejas, denominações, de forma presencial, mas ainda assim, eu acho que o que deve se ter, ou pelo menos se ver após um debate, é a união, é a comunhão. É realmente aquele que diverge, mas, digamos, está errado, reconhecer. Realmente, há coisas que foram ditas que eu até então não sabia, não tinha essa visão. Eu debatia, eu dizia, porque eu pensava assim, mas realmente vejo que eu preciso estudar mais, pesquisar mais sobre... A gente não vê isso, a gente vê são pessoas degladiando. Mas o ponto básico é isso aqui, gente. Se de repente você é uma pessoa que gosta desse tipo de debates, em redes sociais, em grupos de WhatsApp, coisas mais fechadas aí, também é que você entenda uma coisa: isso não pode dividir.
esses grupos, essas divergências, esses pensamentos contrários um ao outro, não podem jamais nos dividir quanto igreja. Então deve haver uma tolerância, deve haver um respeito quanto aos que pensam diferente de nós, certamente. 2.1.3. A intolerância ética. Vamos lá. A maior de todas as discussões da história da igreja evangélica deu-se em torno da chamada, né, ética de estética. Gente, isso aqui dá o que falar. As questões que envolvem a vestimenta, o uso de adornos e maquiagens e os cortes de cabelo. Eu acredito que tem uma coisa que gera uma polêmica muito grande, dentre as muitas outras, né? É o que a maioria chama. Eu vou citar o termo que é mais usado, pelo menos entre as pessoas, o mais comum. A gente está com um termo aqui na revista, né, ética e estética, mas o termo mais comum para isso é chamado usos e costumes. Embora usos e costumes não englobe só essa parte ligada à estética, certamente. Aqui já é mais diferenciado, aqui volta para a estética. E nesse fato envolve muita questão de vestimenta, né? Quanto a estilo, tipo de roupa que uma mulher e um homem podem vestir ou não. Esses adornos, ou seja, pingentes, brincos e coisas mais, piercings. Quanto ao uso de maquiagens, eu nem diria mulher, porque hoje a gente está vendo que a maquiagem está... Eu conheço uns camaradas aí que usam mais maquiagem que a mulher. Então o que acontece? Por fim, o corte de cabelo. Até alguns se baseiam lá em Coríntios, com 11, se pode ou não, se deve ou não, se é lícito ou não. O que acontece? O que eu teria para dizer sobre isso? Eu, inicialmente, até mesmo eu tenho tomado esse cuidado quando leciono em seminários com professor, é não adentrar em temas como esse. Não fazer valer do dito uso e costume num seminário teológico. Porque haja visto o fato de que esses ditos costumes, ou essa ética de estética, vou ficar mais com isso aqui com a lição, para poder não me perder, é o fato de que cada denominação parece ter a sua visão quanto a isso. Líderes que há muito tempo já trazem em si, já trazem consigo essas visões e repassam aos seus liderados, repassam aos seus membros. A questão básica é o seguinte: muitos às vezes se perdem no fato de que tudo que foi dito aqui, roupa salva ou não alguém, pode impactar, atrapalhar a salvação, uso de adorno, brinco, essa questão toda pode, né, como eu citei aqui, atrapalhar ou não. Houve um tempo, não sei se você que está assistindo acompanhou, em que até o uso de uma tiara no cabelo estava gerando um problema terrível. Tá? Então, maquiagem, né, quanto a se maquiar, muitos dizem que é algo referente à personagem de Jezabel, porque Jezabel se maquiou, logo a mulher que se maqueia, Jezabel. Porém, o contexto lá nos mostra que ela se maquiou, mas a visão dela naquele momento, o contexto ali seria seduzir o Jeú. Ela não se maquiou porque seria algo ruim a mulher maquiar. Não estou dizendo que é bom, você me entendeu aqui, gente. Pensa num assunto espinhoso, pensa como eu estou suando aqui para falar sobre isso. Não por medo, mas porque nem todo mundo entende, compreende isso bem, não. Eu gostaria até de falar mais em box com alguém grava um áudio, a gente fala aqui, eu acho melhor do que simplesmente estar aqui falando sobre isso, porque a lição nem o faz. Eu estou falando até mais aqui do que propriamente a lição. E o meu foco aqui é a lição, para você, professor de EBD, né, para sair da saia justa aí na sua sala de aula. Mas o que é o foco aqui? Entender o seguinte, que Jezabel, inicialmente, o que está já por trás é a idolatria dela, mas aquele dia especial que ela se maquiou, o que ela visava era seduzir Jeú. Então havia todo um processo naquele ponto ali. Tá? Então aquele contexto em si não dá para generalizar, não dá para citar todas as mulheres, todo esse contexto de maquiagem naquele texto. Aquele texto não serve para isso, mas não serve mesmo. Então nós temos aí, por fim, essa questão de corte de cabelo, se pode ou não. Eu acredito que o ponto certo a se fazer é o seguinte: o que nós temos hoje, eu vou falar aqui, não de maneira geral, não vou generalizar e também não sou tão conhecedor assim do assunto, né? Confesso que meu conhecimento quanto a isso é parco. Mas o que nós temos em via de regra hoje, na maioria de organizações aí, geralmente grupos de homens que se assentam de posse de suas Bíblias, oram a Deus, claro, para preparar essas chamadas RIs, estatutos de igreja, para formar os estatutos. O que nós temos é o seguinte: dentre esses pontos, na sua maioria, homens fazendo estatutos, e de um lado nós temos, dentro dos estatutos, coisas que são pertinentes ao não o homem, sexo masculino, fazer, e coisas que são pertinentes ou não a mulher, sexo feminino, fazer. Eu acredito que o bom seria, se é que há uma solução para isso, que é difícil, é um assunto complicado, mas que se houvesse um consenso, pelo menos uma conversa, em procurar entender por que é feito isso. Por exemplo, o que leva uma mulher a cortar o seu cabelo? Mudar o visual, mudar o penteado, ou simplesmente
pontas que estão se entrelaçando uma a outra e ela corta aquelas pontas para que haja um crescimento, até para melhorar, até para crescer mais. Ou seja, o cortar para crescer não é impedir o crescer. Geralmente você corta aquela ponta, perdão, ali é uma melhoria, e o cabelo até cresce mais. É um corte hoje para crescer mais amanhã. Não estou dizendo que deve, que não deve. Simplesmente que deve haver uma conversa. Deixa eu dividir com vocês uma experiência que talvez possa ajudar aí. Eu fiz parte da diretoria de um certo ministério, uma igreja, não citarei nomes aqui, porque pessoas que assistem conhecem esse ministério, mas eu fiz parte de um ministério e eu fiz parte durante um certo tempo da diretoria deste ministério. Houve uma reunião em especial, eu vou ganhar tempo aqui para não esticar demais. Houve uma reunião em especial e nessa reunião muitos temas foram abordados. Mas até um tema foi levantado, e esse tema levantado aí foi o uso ou não, por parte das mulheres da igreja, da chamada meia calça. Então a questão que gerou em torno daquela reunião, a reunião parou, praticamente foi ali, quando chegou ali o negócio travou, que foi a chamada meia calça, usa-se ou não meia calça. E eu, parte da diretoria, ouvi todos, a gente foi ouvindo, ouvi ali, um aqui, eu fazendo parte, até que, então, para decidir, havia e dois irmãos meio que se levantaram como representantes, num lado concordando com a mulher usar a meia calça, até pelo fato de ser ortopédica, ajudar e tal, e outros pelo fato da mulher não usar a meia calça, era contra a meia calça. Foram ouvir ambos os irmãos, cada um, o a favor falou primeiro, o contra falou depois, e aí o negócio agarrou mais ainda. O irmão fechou o olho, com toda a veemência, disse: eu sou contra a meia calça, se mulher usar a meia calça nesse ministério, resumindo. Então, como era um impasse, não se resolvia, passou-se então a ouvir os membros da diretoria, dos quais eu fazia parte. E eu disse: gente, eu quero falar por último. Eu decidi naquele dia falar por último, porque eu já estava entendendo o que estava acontecendo. Todos falaram e o último fui eu. No momento de eu falar, eu deveria dizer se era contra ou a favor a meia calça. Simplesmente eu olhei para o irmão que era contra a meia calça, olhei para ele, falei: pronto, irmão, eu vou tentar resolver isso com uma pergunta, se o irmão me permitir. Eu não vou dizer se sou contra ou a favor, eu quero fazer uma pergunta para o irmão a respeito do assunto da meia calça e eu fecho minha participação. Eu virei para o irmão e perguntei: irmão, o que era contra? Irmão, o que é contra a mulher usar meia calça no nosso ministério? Só me responda uma pergunta, não mais que uma. Irmão: pois não, pode perguntar. Eu disse: irmão, o que é meia calça? Eu virei para esse irmão e perguntei, perante toda a diretoria, todos os obreiros do nosso ministério, do meu antigo ministério, disse: o que é meia calça? O irmão pode me explicar o que é meia calça? Pronto, o irmão virou e disse: gente, ele olhou para mim, zombando, sarcasmo: o senhor Fernando Aquino não sabe o que é meia calça? Eu disse: não, irmão, me explica o que é meia calça. Aí ele falou: meia calça é quando a mulher pega uma calça, que seja jeans, quer seja moletom, quer seja... A mulher pega uma calça e ela pega a tesoura e vai na parte do joelho e corta a calça. Era uma calça, a mulher pegou a tesoura e cortou, agora virou meia calça. Então, na visão desse irmão, meia calça é quando uma mulher pegava uma calça inteira, cortava no meio, fazia uma espécie de bermuda, aí deixou de ser uma calça, agora virou uma meia calça. Meia calça para ele era metade de uma calça, logo meia calça. Pronto. A risada foi geral, todo mundo começou a rir, ele não entendeu por quê. Eu falei: irmão, você me permite explicar o que é uma meia calça? Eu já sei o que é meia calça. Não, você me permite. Quando eu expliquei o que é meia calça, pronto, você já sabe que deu. O irmão também foi a favor das mulheres usar meia calça. Porque até aquele momento, o irmão que estava lutando ferrenhamente contra a meia calça não sabia o que era meia calça. Então, moral da história. Isso aqui é verídico, tá? Não inventei isso aqui não, isso aqui aconteceu. Se você, no Zap eu te falo até onde, até o nome do ministério, se você quiser. Aconteceu sim, comigo. Então o que é o ponto? A partir daquele dia Deus me fez ver de forma diferente. Antes de eu dizer que sou a favor ou contra algo, eu preciso entender o que é aquilo. Eu preciso pesquisar, buscar orientação, orar. Se é algo ligado à questão feminina, eu sou casado, eu preciso perguntar à minha esposa. Eu preciso dizer: amor, por que uma mulher corta o cabelo? O que motiva a mulher a cortar o cabelo? O que motiva a mulher a usar a maquiagem? O que motiva a mulher a usar adornos, enfeites? Eu preciso entender. Geralmente eu tenho só a minha visão, meu ponto de vista. E eu preciso não só entender quanto a perguntar a mulher, no meu caso é minha esposa, que eu tenho liberdade para fazê-lo, mas também olhar isso à luz da Bíblia.
ouvir o que a minha esposa disse e analisar o contexto bíblico. E trazer o contexto bíblico à tona, a fim de compreender isso. Tá? Então, eu diria que quanto a essa questão da estética, essa ética da estética, esse problema ligado a uso e costume, que é o nome falado, a gente precisa entender primeiro muito bem o que é, porque eu estou vendo muitos homens que proíbem certas mulheres de fazer alguma coisa, mas nem sabem o que é aquilo, como o caso do irmão da meia calça. Lembre-se disso aqui, a síndrome, eu chamo isso de a síndrome da meia calça. Eu até apelidei, porque como aconteceu comigo, foi o camarada que trouxe a explicação para ele do que é meia calça, então eu apelidei de síndrome da meia calça. Então, primeiro preciso entender o que está acontecendo, saber o que está acontecendo, não simplesmente meus achismos, meus pensamentos, tá? Eu tenho que entender. E realmente, essa meia calça que foi aprovada, foi uma meia calça até uma questão ortopédica, até para ajudar algumas mulheres com relação a alguns problemas nas pernas, e auxiliou e ajudou muito. Não foi nada voltado e ligado à sensualidade. Tá? Então o problema maior está em volta à sensualidade. O que não é sensual, o que não traz nada de sensualidade, o que não leva a pessoa a pecar, amém. Porque há há igrejas que brigam até pelo fato do homem usar ou não bigode. Igreja que proíbe usar bigode. São coisas que se eu falasse aqui, eu acho que eu acabaria até com esse vídeo. Mas você me entendeu, o importante é que você que está assistindo entendeu muito bem onde eu quero chegar. O apóstolo Paulo, sabiamente, atribui a cada indivíduo a responsabilidade por aquilo que adota como certo. Então, ou seja, eu preciso examinar logo se eu tomo uma atitude, uma escolha, logo essa minha escolha terá uma consequência. Então, tem questões que são bem individuais, embora, é lógico, não estou dizendo que cada cristão, cada irmão faça numa igreja o que quer. Eu acho que para lidar com isso aí que eu citei, para lidar com essa questão da ética, da estética, o melhor seria o seguinte: ao invés de ficar ali no dito ministério que proíbe certas coisas quanto a uso e costume, ou ética da estética, vamos chamar pela lição, você ficar ali batendo cabeça, discutindo com o pastor, arrumando briga, dividindo até mesmo opiniões na igreja, vá para uma igreja onde permite fazer aquilo que você quer. Se o seu problema é esse, vá para deixe esse ministério que te proíbe fazê-lo, porque você vai continuar fazendo, vai continuar pecando, fazendo escondido. Sempre que for descoberto, disciplina, banco, repreensão, disciplina, passa pelo banco, pede perdão, faz de novo aquele ciclo vicioso, logo você pode perder a sua salvação por desobediência. Porque o problema não está em si, na vestimenta, no adorno, a não ser, lógico, que envolve sensualidade. Isso aqui eu deixei bem claro. Não estou mandando ninguém fazer nada aqui, você me entendeu? Estou dizendo que pode nem que não pode, só dei exemplos. Não leve isso aqui como normativo para a sua vida, não. Não estou dando norma para ninguém. Estou só explicando. O ponto é que quando tudo isso aí, corte de cabelo, maquiagem, uso de adorno, vestimenta, tudo esse é o ponto claro aí. É o seguinte, se são coisas que podem implicar em desobediência, aí é que está o pecado maior, a desobediência. Então, vá para outro lugar onde se possa fazer isso, ao invés de ficar gerando problema, contenda e discussão e confusão na igreja. Vamos lá, continuando aqui. Terceiro e último tópico. Em que consiste a tolerância? Já que viemos falando sobre intolerância até hoje, até agora, desde o início da lição, vamos fechar com a tolerância. Aí, professor, agora sim, você vai explicar o que é tolerância. O caminho da paz. O caminho da tolerância que produz a paz. Então a gente quer paz, mas para chegarmos à paz precisamos trilhar o caminho da tolerância. Então o caminho da tolerância que produz a paz e uma convivência harmônica no corpo de Cristo tem seu preço. É fácil ser tolerante? É fácil resolver esse problema da intolerância? É fácil chegar ao caminho da paz, trilhar esse caminho? Não, não é não. Tem um preço. E ele pode custar o nosso conforto. Às vezes você pode não estar tão bem assim. Ou apreciação por alguma coisa. Então, simplesmente, às vezes é obrigado a deixar de fazer o que você gosta de fazer, o que acha, simplesmente por bem maior, visando o bem-estar de outra pessoa, levando-nos a cortar de nossa vida algo que jamais nos faria mal, mas que faz ao que é fraco na fé. Por exemplo, a palavra escândalo. Você sabe que a palavra escândalo, a sua visão bíblica é o quê? É mista que vem o escândalo, mas ai daquele por quem vier. Escândalo geralmente é visto na Bíblia como aquilo que uma pessoa faz que, por causa daquilo, leva outros a pecarem, outros a caírem, a falharem, outros a errarem. Então o escândalo é aquilo que eu faço de errado, que uma pessoa... Isso pode trazer dúvida a alguém, e a pessoa dizer, não, mas se o Fernando Aquino fez, o camarada aí é homem de Deus, ele fez, então eu posso. Então o escândalo é isso, eu posso, por um erro meu, ou um pensamento meu, levar alguém a errar, pecar, falhar. E nesse caso aqui, a Bíblia fala, né, muito sobre esse ponto. Leia, se possível for, 1 Coríntios 8, 9 e 10. Esses 3 capítulos vão te ajudar muito, professor, quanto isso aí. Tempo que eu não tenho mais para fazer aqui, porque o vídeo está por se acabar já, a hora já está bem extensa aqui.
Mas essa é a visão. Então, às vezes, o caminho da paz vai precisar gerar renúncia. Tolerância vai implicar para você renúncia de muitas coisas. Significa dizer que, em algumas situações, devemos pensar mais no outro do que em nós mesmos. Então, para que a pessoa atinja a maturidade e esteja bem, nós precisamos, às vezes precisamos privar de fazer certas coisas perto das pessoas. Porque enquanto a pessoa ainda não tem noção, compreensão daquilo, eu fazendo aquilo posso gerar uma dúvida, logo essa dúvida pode fazer com que a pessoa venha interpretar errado, interpretando errado, acarretar para essa pessoa perda a sua salvação. Com isso, é lógico, uma maldição eterna. Então, o caminho da paz muitas vezes será trilhado a partir, né, de uma tolerância. Você vai ter que tolerar certas coisas, pelo menos até que a pessoa entenda. Dar à pessoa oportunidade, entender. Por exemplo, você não faz isso em casa, você que é pai? Quantas coisas você não fala perto dos seus filhos, omite perto dos seus filhos? Quantas coisas você como casal, você e sua esposa tem um momento, é a hora da intimidade. Isso não é feito perto dos filhos, diante dos filhos. Na sua casa tem o banheiro, tem 4 paredes, fechado, tem porta, inclusive tem tranca, chave na porta quando toma banho. Essas coisas, até que a pessoa entenda o que é certas coisas, a gente vai, lógico, deixar de fazer. Porque feito no momento em que perto ou junto a alguém que não entende o que é aquilo ainda, pode atrapalhar aquela pessoa. Então eu concluo aí basicamente dizendo isso, tá? Conclusão, vamos lá, fechando aqui. A intolerância é algo crescente no mundo atual, em todos os ambientes e situações, inclusive dentro da igreja do Senhor Jesus. É preciso, portanto, parar. Então olha aí, para vencer isso. A intolerância, como é que a gente faz? A gente para, reflete e avalia a postura da outra pessoa, antes de julgar ou criticá-la. Então, antes de eu ser intolerante contra alguém, eu preciso entender o porquê que fulano está agindo assim. Pode ser ignorância, talvez a pessoa não saiba. O tempo que eu gasto sendo intolerante e muitas vezes ali desprezando, é o tempo que eu gastaria junto à pessoa explicando, assistindo, observando. Tolerar é aceitar o diferente. E é assim que o apóstolo Paulo encerra a discussão sobre a divergência que gerou intolerância entre os irmãos da igreja de Roma. Como é que ele fechou? Encerrou? Portanto, recebei-vos uns aos outros, como também Cristo nos recebeu para a glória de Deus. Como é que Cristo me recebeu? Cristo me recebeu, eu sendo uma pessoa com natureza pecaminosa, pensamentos contrários à fé, ele me recebeu, logo me ensinou, tem me ensinado, estou todos os dias num aprendizado com Cristo. Então a gente recebe e orienta as pessoas, assim a gente vence a intolerância. Amém? Está aí mais uma lição, né, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração, tudo naquilo onde eu não consegui chegar, onde eu não atingi. Amém? A gente está aqui dentro das nossas limitações, ser humano, buscando de Deus, tá? Que Deus possa falar melhor e maior ao seu coração, sentindo o desejo de estar conosco, nos contactar a estar na igreja de vocês, minha família e eu, minha esposa, filho e eu, estamos aí para glorificar a Deus junto a vocês, está desejando contactar-nos para ministrações, sintam-se à vontade, palestras, encontros de casais, amém? O que vocês precisarem, estudo para obreiros, liderança, CAPEDs para EBD, aperfeiçoamento de professores de EBD, a gente está aqui à disposição para fazer tudo aquilo que Deus nos tem orientado. Se você contactar, você vai descobrir que é a coisa mais fácil do mundo. A gente não tem exigência nenhuma quanto a nada. Simplesmente adorar a Deus. Tá? Que Deus abençoe a todos. Fique com Deus. Até a próxima aula. Conto com a sua presença aí. Tá? Um grande abraço a todos. Fique com Deus. Até a paz do Senhor. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus. Amém.